Médicos e sanitaristas estão tão preocupados. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. E aqui nos Estados Unidos, o senhor já considera o problema uma epidemia? Yes, definitely. Agora que identificamos a doença, podemos dizer que tivemos em 1978 apenas 4 casos no país. Em 79, tivemos 9 casos. Em 82, registramos mais de 700 casos. De cada 10 pessoas que contraíram a doença, 9 são homens. 70% das vítimas são homossexuais. Razão pela qual, no começo, a síndrome da deficiência imunológica era chamada de praga do homossexual. Eu estava na faculdade, acabando meu doutorado, quando eu conversei com o professor Nelson Mendes. Recentemente perdi o Nelson. Ele me disse, você sabe que é capaz de aparecer no seu consultório um desses homens homossexuais que tem essa doença nova? E eu pensei, como é que pode uma doença escolher pessoas pelo time que ela torce? Seria como uma epidemia entre corintianos, só corintianos. Para mim pareceu absurda a ideia. Depois fui estudar um pouco a questão, mas um rapaz me telefonou uma noite e disse, acho que você se dá bem com gays. Esse termo estava sendo usado há pouco tempo. Você se dá bem com gays e eu já te mandei alguns, você desempenhou bem e acho que o próximo serei eu. E ele veio e me mostrou uma lesão no pé, um nódulo no pé, um nódulo arroxeado. E eu pedi para retirar, na época eu não fazia cirurgia dermatológica, pedi para retirar. E veio o resultado, sarcoma de Kaposi. Então, quando eu fui contar para o Nelson, num dia de reunião clínica, fui contar para o Nelson que tinha recebido um caso de sarcoma de Kaposi, nós estávamos no escuro, alguém estava projetando durante uma aula, e eu me lembro bem que ele falou baixinho para mim, se for realmente isso, você tem o primeiro caso conhecido na América Latina. E eu tratei de decifrar o que era aquilo e quando o rapaz voltou ao consultório, ele disse assim, será que eu tenho a bolha assassina? Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com uma doença que não tem cura. Que dá, assim, geralmente em homens, né? Mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos. A doença que vem lá dos Estados Unidos? Que a doença é proveniente da promiscuidade, só isso. A AIDS surgiu misteriosamente. Todas as pestes até hoje veio por uma coisa do além. Você já ouviu falar da AIDS? Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão? A providência divina. Em 81, a doença é descrita. Ela ganha um nome, ela ganha uma compilação de sintomas, ela passa a existir para a raça humana em 81, quando a gente descobre. Porém, o vírus só foi descoberto em 83. Então, de 81 a 83, a medicina teve que lidar com uma doença de altíssima letalidade, sem a gente saber do que era, o que fazia, o que tratava, o que estava acontecendo, quem tinha, quem não tinha. E nesse momento, por uma questão operacional, estabeleceram como formas de transmissão, antes de saber quem era o agente transmissor, os tais 4 grupos de risco. Essa palavra é péssima, mas era o que se falava, e eram os 4Hs. E assim a gente aprendeu na faculdade, você falou, tinha aula disso? Tinha que escrever na prova lá, os 4Hs. Homossexuais, heroinômanos, hemofílicos e os haitianos. E todo mundo olhava com essa cara que você está me olhando dizendo, haitiano, o que está fazendo haitiano nessa história? Mas você tinha que escrever lá, era um dos grupos de risco. Bom,
Que bacana que a gente aprendeu mais ou menos como a doença se transmitia, porque a gente pode tomar algumas providências ou não em relação a isso. Mas que péssimo, porque nesse momento consolidou-se uma ideia de que quem era de grupo de risco ia ter AIDS, quem não era estava protegido. Ninguém nunca escreveu isso, mas ficou essa ideia no imaginário popular. Então, houve um binarismo. A infecção pelo HIV/AIDS era sempre, nesta época, a doença do outro, né? Era sempre do outro, não era minha, nunca minha, era do outro. Então, era do homossexual, do africano, do trabalhador do sexo, do outro. A peste gay, o câncer cor-de-rosa, está matando gays, homossexuais. Isso me deixou profundamente preocupado,